Fala pessoal, beleza? Então vamos continuar nosso estudo das ciências físicas, agora estudando a parte de cinemática, alguns conceitos básicos que são relacionados à parte da mecânica. Sou o professor Edson e vamos lá. Então, esse primeiro conceito que nós vamos estudar de cinemática escalar é a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida, porque não são sinônimos. Deslocamento escalar é uma coisa e distância percorrida é outra. Para isso, imagine essa seguinte situação. Olha só, nós temos aqui a nossa trajetória retilínea, certo? Essa trajetória retilínea que está marcando a posição em quilômetro. Essas placas são similares àquelas que quando a gente está viajando de uma cidade para outra, a gente encontra no cantinho da rodovia, que marca, esse aqui é o quilômetro 400 da PR 247, é o quilômetro 350 da BR tal, tal, tal. O que quer dizer essa plaquinha? Ela marca a posição quilométrica dessa trajetória em relação, dessa rodovia, em relação ao seu ponto de origem. Então imagine a seguinte situação. Esse carro, ele parte do quilômetro 251. Ele sai daqui, ele se desloca até no quilômetro 400. Quando ele chega lá, ele retorna ao quilômetro 321. Então, eis que surge a questão. Qual é o deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida? Para calcular o deslocamento escalar, a gente tem que lembrar que o deslocamento escalar ele é dado por ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. A posição final que ele se encontrou, ele saiu daqui, veio até em 400 e depois veio para cá em 321. Então, a posição final que ele para é 321. E de onde ele partiu? Ele tinha partido dessa posição inicial, que era 251. Logo, o ΔS será a posição final que ele se encontrou, 321, menos a posição inicial, 251. Ou seja, o deslocamento escalar dele foi de 70 km. Então, o deslocamento escalar, pessoal, o que interessa para ele é de onde eu saí para de onde eu cheguei, só. Então, em relação de onde eu saí até onde eu cheguei, a distância de onde eu saí para onde eu cheguei é de 70 km. Mas ele veio até essa posição, não interessa. O que importa é de onde ele saiu para onde ele parou, ok? E o que seria então a distância? A distância realmente é o tanto que ele efetivamente percorreu. Então, o primeiro passo para a gente calcular essa distância, eu tenho que fazer a soma das duas distâncias que ele fez, dos seus dois deslocamentos em módulo, não importa se é para a direita, para a esquerda, sentido positivo ou negativo. Então, olha só, ele saiu daqui. Então, o primeiro passo, ele saiu daqui e veio até essa outra posição. Quantos quilômetros ele tem que andar de 251 até 400? 149. E quando ele chegou aqui no quilômetro 400, ele andou mais quantos quilômetros até chegar aqui no 321? Faço um menos o outro e eu encontro 79 quilômetros. Logo, a distância efetivamente percorrida foi 149 indo e 79 voltando. Então, no total, como é em módulo, não considera positivo, somente positivo, nada negativo, vai ser dado pela soma dessas duas distâncias. Então, nesse caso, a minha distância efetivamente percorrida foi de 228 km. Então, observem que tem muita diferença entre deslocamento escalar, que o que importa é de onde eu saí para de onde eu cheguei, nessa outra relação que representa a minha distância efetivamente percorrida. Então, o deslocamento escalar, pessoal, ele pode ser positivo, negativo ou nulo, o nosso ΔS. Já a distância percorrida, ela é sempre um número positivo e não nulo. Por que ele sempre é positivo? Porque como eu considero em módulo, lembra que módulo não importa se o número é negativo ou positivo, a resposta sempre que eu considero é positiva. Então, quando eu somo dois números positivos, com certeza vai dar também um número positivo. Beleza? Então tá, quando que eu terei um deslocamento escalar positivo? Vamos analisar aqui nesse primeiro momento. Então, meu carrinho inicialmente estava na posição 321, ele se desloca até a posição 400. Como que eu calculo o deslocamento escalar? Posição final menos posição inicial, que ele partiu daqui. Quando eu faço um menos o outro, eu tenho um deslocamento escalar de 79 km. Então, eu tenho um deslocamento positivo.
Ou seja, em relação à posição inicial, ele foi para o sentido positivo da minha trajetória. Agora, quando que eu teria um deslocamento negativo? Olha só, o meu carrinho, nesse caso, ele começou no quilômetro 321 e ele se deslocou para o sentido contrário da minha trajetória, do sentido positivo da minha trajetória. Então, quando eu faço o cálculo do ΔS, que é a posição final, ele parou lá no 251, ó, menos o inicial, que também foi 321, eu encontro um deslocamento de menos 70 quilômetros. Ah, meu Deus, quer dizer que ele foi de ré, então? Não. Esse menos 70 quer dizer que desse ponto inicial, ele andou 70 quilômetros, só que para o sentido negativo da minha trajetória. Ok? E quando que eu teria um deslocamento nulo? Meu deslocamento será nulo quando ele fizer um deslocamento para um certo ponto e depois ele retornar para o mesmo ponto de onde ele saiu. Então, olha só o que eu acabei de fazer. Vamos retornar, ó. Eu peguei aqui meu carrinho da posição 321, ele se deslocou até 251. Quando ele chegou ali, ele voltou para a posição 321. Então, quando eu calculo o ΔS, qual que é a posição final dele? 321. Mas de onde ele saiu? 321. Então, quando eu faço um menos o outro, eu encontro um deslocamento igual a zero. Então, a distância que ele percorreu não é zero, mas o deslocamento escalar será nulo. Ok? Então, continuando, pessoal, a partir disso, dele se deslocar no sentido positivo da minha trajetória ou no sentido contrário ao positivo da minha trajetória, a gente pode definir o que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado. Lembrando que a velocidade média de um corpo é dado pela variação da posição, o deslocamento escalar, pelo ΔT. Logo, se eu tenho aqui um deslocamento escalar positivo, eu tenho uma velocidade positiva, porque o tempo sempre vai ser positivo. E se eu tenho um deslocamento escalar negativo, eu teria uma velocidade negativa. Então, quer dizer que velocidade negativa não significa que ele está indo de ré, e sim que ele está indo no sentido contrário ao positivo da minha trajetória. Então, olha só, se um móvel se desloca no mesmo sentido da orientação, o deslocamento escalar dele será positivo, conforme a gente já viu, e nesse caso a gente classifica esse movimento como sendo progressivo, e a velocidade é maior do que zero. Então, nesse caso, olha só, ele saiu da posição e ele foi para o sentido positivo da minha trajetória. Logo, ele tem um movimento progressivo. Nesse caso aqui de baixo, olha só, se o móvel se desloca no sentido contrário ao da orientação, o seu deslocamento será negativo. Nesse caso, o movimento ele é chamado de retrógrado. Olha só, ele partiu da mesma posição que o carrinho de cima. Só que como o carrinho de cima ele foi para a direita, que é o sentido positivo da minha trajetória, que foi dado nesse referencial, ele tem um deslocamento progressivo. Aqui, olha só, ele vai contra o sentido da minha trajetória. O positivo seria para a direita. Então, como ele foi para a esquerda, ele teve um movimento retrógrado, que classifica um deslocamento escalar negativo e também classifica uma velocidade negativa. Então, movimento progressivo, velocidade positiva, deslocamento escalar positivo e vai sempre para o mesmo sentido da minha trajetória. Movimento retrógrado, eu tenho um deslocamento escalar negativo, consequentemente a velocidade também é negativa e ele vai para o sentido contrário ao da minha trajetória. Então, em relação ao que é um movimento progressivo, um movimento retrógrado, um deslocamento escalar e distância efetivamente percorrida, a gente viu até aqui, beleza? Então, agora no próximo vídeo nós iremos estudar como que a gente aplica esses conhecimentos no estudo do movimento retilíneo uniforme.